Cristianismo a Roma e os protestantes. Neste capítulo, quero te conduzir por uma jornada, uma caminhada pela história do Evangelho, desde os dias em que foi anunciado pelos apóstolos até o momento em que chega livremente às suas mãos. Não escrevo apenas para informar, mas porque me dedico a buscar, compreender e compartilhar aquilo que muitos antes de nós preservaram com a própria vida. O que você tem hoje não chegou de forma simples. Por trás de cada palavra existe uma história de fé, resistência e amor pela verdade. E é com esse mesmo desejo que sigo escrevendo, para que você não apenas conheça essa trajetória, mas também perceba o valor eterno da palavra que agora pode ler. O que acontece quando deixamos de olhar para a história? É possível viver uma fé verdadeira sem compreender o caminho que ela percorreu ao longo dos séculos? Quantas vezes aceitamos práticas, costumes e estruturas apenas porque sempre foi assim, sem jamais perguntar de onde vieram? Este texto não nasce para acusar pessoas, nem para ferir a fé sincera de quem ama a Cristo. Ele nasce da necessidade de olhar com honestidade para os fatos, para que não sejamos conduzidos pela ignorância nem pela comodidade. Existe uma diferença profunda entre seguir a Cristo e apenas repetir formas religiosas herdadas. E a pergunta que permanece é simples e ao mesmo tempo decisiva: o que aconteceu entre a Igreja dos Apóstolos e aquilo que vemos hoje? O início do cristianismo foi marcado por dor real, não por símbolos vazios. Jesus foi crucificado sob a autoridade romana. A cruz não era um símbolo religioso bonito, era um instrumento de execução cruel, reservado para humilhar, torturar e expor. O Filho de Deus foi pregado ali, sob o poder de Roma. Depois dele, muitos seguiram o mesmo caminho. Pedro, segundo a tradição, foi morto em Roma. Paulo também foi executado ali. A cidade que se tornaria centro religioso no futuro foi, antes disso, palco de morte para aqueles que anunciavam o Evangelho. Mas antes mesmo de Roma perseguir em massa os discípulos de Cristo, já havia dentro do próprio mundo judaico um perseguidor feroz da igreja nascente. Saulo via os seguidores de Jesus como uma ameaça, aprovava a violência contra eles e respirava ameaças e morte. Ele perseguia a igreja, arrastava homens e mulheres e desejava silenciar a fé em Cristo. Mais tarde, esse mesmo Saulo se tornaria Paulo, alcançado pela graça de Deus no caminho de Damasco. Essa mudança é profundamente simbólica, porque mostra que até o mais violento perseguidor pode ser transformado pelo poder do Evangelho. E também ajuda a compreender a própria história de Roma. Assim como Saulo primeiro perseguiu e depois se curvou diante de Cristo, o Império Romano também primeiro perseguiu brutalmente a Igreja. Séculos depois, se aproximou da fé que tentou destruir. Os cristãos não enfrentaram apenas rejeição. Eles enfrentaram violência pública. Foram levados para arenas diante de multidões, não como espetáculo simbólico, mas como carne exposta ao medo. Alguns foram lançados aos leões. Outros foram queimados vivos. Há registros de que corpos foram usados como tochas humanas para iluminar a noite. Não eram números. Eram pessoas. Pais, mães, filhos. Pessoas que se recusaram a negar o nome de Jesus. O Império Romano tentou apagar essa fé pela força. Tentou silenciar a mensagem pelo medo. Tentou destruir aquilo que não conseguia controlar. E não foi apenas com sangue que tentaram apagar o cristianismo. Livros também foram queimados. Escritos cristãos foram destruídos em perseguições organizadas. A palavra foi tratada como ameaça. O objetivo era claro: se não pudessem calar as pessoas, tentariam apagar a mensagem. Mas a história não parou ali. Antes mesmo de se aproximar do cristianismo, Roma já não era o mesmo império forte, estável e moralmente sólido de seus tempos de maior glória. O império atravessava um período de desgaste profundo. Havia crises políticas, disputas pelo poder, instabilidade governamental, corrupção administrativa, conflitos internos e uma decadência moral que atingia diferentes camadas da sociedade. A unidade imperial estava enfraquecida e a própria estrutura de governo já dava sinais de divisão e fragilidade. Em vez de uma Roma segura de si, o que se via era um império ferido, cansado e pressionado por dentro e por fora. Esse contexto é importante porque mostra que a aproximação entre Roma e o cristianismo não aconteceu em um momento de plenitude moral, mas em um tempo de crise. O império que antes perseguia violentamente os cristãos, agora também procurava novas formas de unidade, estabilidade e sustentação. Roma estava rachada politicamente, desgastada socialmente e afundada em problemas que revelavam a falência de seu orgulho antigo.
Por isso, quando o cristianismo passa a ocupar espaço dentro do império, essa mudança precisa ser lida não apenas como um evento espiritual, mas também dentro de um cenário de decadência política, moral e governamental. Depois surge a figura de Constantino I, imperador romano, dentro desse mundo já abalado. No ano 313, com o Edito de Milão, o cristianismo deixa de ser perseguido e passa a ser tolerado. Aquilo que antes era proibido começa a ser aceito. Mas essa mudança não aconteceu em um ambiente vazio. Roma continuava sendo Roma. Templos pagãos continuavam de pé. Imagens continuavam presentes. A cultura visual e religiosa do império não desapareceu de um dia para o outro. Constantino I não viveu isolado de tudo isso. Sua aproximação com o cristianismo aconteceu dentro de um mundo ainda profundamente influenciado por práticas pagãs. A transição foi gradual, e nesse processo a fé começou a se expressar dentro de estruturas já existentes. A organização da igreja passou a refletir em muitos aspectos a organização do próprio império. É necessário reconhecer que muitos romanos tiveram uma conversão verdadeira. O Espírito Santo continuou transformando vidas, como sempre fez. Mas, ao mesmo tempo, uma instituição se formava, e essa instituição carregava marcas do mundo romano. Hierarquia, centralização, autoridade e estrutura começaram a moldar a forma externa da fé. O cristianismo, que nasceu como uma comunidade viva, passou também a existir como organização. E aqui entra um ponto de enorme importância. A palavra igreja usada pelos apóstolos não significava originalmente um templo, um edifício sagrado ou uma estrutura religiosa centralizada. Quando os apóstolos falavam da igreja, falavam do povo de Deus reunido em Cristo. Falavam da Assembleia dos Santos, da comunhão dos fiéis, do corpo vivo de Cristo espalhado pelas casas, cidades e regiões. Igreja era gente redimida, não pedra organizada. Igreja era reunião de pessoas alcançadas pela graça, não uma instituição monumental. Com o passar do tempo, especialmente dentro da organização romana, essa palavra foi sofrendo um deslocamento de sentido. O nome permaneceu, mas o conteúdo foi sendo alterado. Aquilo que no início apontava para uma comunhão viva de discípulos passou cada vez mais a apontar para estruturas físicas, prédios, sistemas hierárquicos e centros de poder. Essa mudança de significado não é um detalhe pequeno. Ela revela como a visão apostólica foi sendo substituída por uma compreensão institucional moldada pela mentalidade de Roma. Na religião romana, os deuses eram organizados por funções. Havia um para cada necessidade da vida: guerra, colheita, mar, lar, saúde. O ser humano buscava aquilo que precisava, recorrendo ao Deus correspondente à sua necessidade. Com o tempo, na prática popular, algo semelhante pode ser observado dentro do cristianismo institucionalizado. Embora a doutrina não declare santos como deuses, muitos passaram a ser buscados como intercessores para causas específicas. A lógica funcional permaneceu presente no coração humano. A necessidade continua a mesma. A forma de buscar respostas, em muitos casos, também. Roma era uma civilização marcada por imagens. Esculturas estavam presentes em templos, praças e casas. Com a cristianização do império, muitos desses elementos passaram a ocupar espaços religiosos cristãos. Imagens passaram a fazer parte de ambientes de devoção, e com isso surge uma tensão direta com aquilo que Deus havia ordenado nas Escrituras. Em Êxodo 20:4-5 está escrito: Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Esse mandamento não trata apenas de idolatria explícita, mas estabelece um princípio claro sobre a relação do homem com imagens no contexto da adoração. Ao longo do tempo, dentro da organização religiosa influenciada por Roma, imagens de santos passaram a ocupar espaços de reverência, devoção e memória. Ainda que muitos afirmem não adorá-las, a presença e o uso dessas imagens representam uma prática que se distancia do modelo simples da igreja primitiva e levanta questionamentos à luz dos mandamentos de Deus. Quando observamos em nível funcional, alguns paralelos se tornam evidentes. Júpiter, visto como autoridade suprema entre os deuses romanos, pode ser comparado à ideia de autoridade máxima que o homem busca em Deus. Marte, associado à guerra, encontra paralelo funcional em devoções como as de São Miguel e São Jorge, ligados à batalha e proteção. Netuno, relacionado ao mar, pode ser comparado à devoção popular a figuras como São Pedro ou São Nicolau entre pescadores e marinheiros.
Mercúrio, mensageiro e protetor dos viajantes, encontra semelhança funcional em devoções como São Gabriel e São Cristóvão. Diana, associada à proteção feminina e ao parto, pode ser comparada a títulos marianos e a santas buscadas por proteção materna. Vesta, ligada ao lar, encontra paralelo em devoções associadas à família, como São José. Esses paralelos não são equivalências doutrinárias, mas revelam algo mais profundo. Revelam que o coração humano continua organizando sua fé por funções e necessidades, muitas vezes repetindo padrões antigos sob novas formas. Outro ponto importante está na questão do dia de descanso. Nas Escrituras, Deus estabelece claramente o sábado como dia separado. Em Êxodo 28:10 está escrito: Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Esse princípio também é reforçado em Gênesis 2:3, onde Deus abençoa e santifica o sétimo dia. No entanto, no ano 321 do Kosh, o imperador Constantino I promulgou um decreto civil estabelecendo o domingo como dia de descanso no império, conhecido como o Dia do Sol, dies solis. Esse decreto não foi inicialmente uma mudança teológica, mas uma lei civil que, com o tempo, influenciou profundamente a prática religiosa não apenas a Igreja Romana, mas também muitas igrejas protestantes que vieram depois. Quando observamos as liturgias e práticas mais conhecidas da Igreja de Roma, percebemos que muitas delas não foram ensinadas diretamente por Jesus nem instruídas pelos apóstolos. Práticas como o rosário, as novenas, a via sacra, a quaresma como calendário litúrgico, as procissões com imagens, a devoção dirigida a santos específicos, o uso de imagens de Maria e santos em casas e templos e o confessionário sacramental ao padre não aparecem no Novo Testamento como mandamentos de Cristo ou como prática estabelecida pela Igreja Apostólica. O que encontramos nas Escrituras é uma fé centrada em Cristo, na palavra, na oração, no arrependimento, na comunhão entre os irmãos e na ceia do Senhor. Isso mostra que, ao longo do tempo, muitos elementos foram sendo acrescentados à prática cristã por desenvolvimento institucional, tradição religiosa e influência cultural. Essa constatação é muito importante porque nos ajuda a discernir a diferença entre ensinamentos divinos e construções humanas. Nem tudo que se tornou antigo se tornou apostólico. Nem tudo que se tornou solene se tornou bíblico. A presença dessas liturgias revela como a religião, ao longo da história, também foi sendo moldada por necessidades emocionais, estruturas de poder, costumes populares e adaptações culturais. Isso não significa negar que muitas pessoas tenham vivido sua fé com sinceridade dentro desses contextos, mas significa reconhecer com honestidade que a influência humana entrou profundamente na forma como a fé foi praticada. E justamente por isso, torna-se essencial voltar sempre ao que Jesus ensinou e ao que os apóstolos deixaram, para que a tradição dos homens nunca ocupe o lugar da verdade de Deus. A relação entre a Igreja de Roma e os reis ao longo da história também revela um ponto que não pode ser ignorado. Com o passar dos séculos, a instituição se aproximou do poder político, estabelecendo alianças com monarquias e influenciando diretamente decisões de governos. Em muitos períodos, reis governavam com apoio ou reconhecimento da Igreja, enquanto a própria Igreja acumulava terras, riquezas e influência. Essa proximidade fortaleceu sua presença nas nações, fazendo com que ocupasse posições centrais não apenas espiritualmente, mas também economicamente e politicamente. Até os dias de hoje, é possível observar que a Igreja de Roma possui propriedades em algumas das áreas mais valorizadas de diversas cidades ao redor do mundo, refletindo uma trajetória histórica de proximidade com o poder e de consolidação de recursos. Com o crescimento da instituição, o poder também cresceu. E com o poder vieram abusos. A Igreja passou a exercer influência sobre pensamento, política, educação, ciência, arte e cultura. Houve momentos em que discordar não era apenas uma diferença de opinião, mas um crime. Pessoas foram perseguidas, julgadas e executadas. A Inquisição marcou esse período com força. A fé que nasceu sendo perseguida em determinados momentos da história passou a perseguir. Assim como os romanos queimaram escritos cristãos no início, mais tarde houve momentos em que textos bíblicos em línguas não autorizadas também foram destruídos. A predominância do latim como língua oficial da Igreja no Ocidente limitava o acesso do povo comum às Escrituras.
Traduções para línguas vernáculas foram vistas com desconfiança e, em alguns casos, condenadas. Existe aqui uma semelhança histórica que não pode ser ignorada. Aquilo que Roma fez contra os cristãos, em outro momento da história, foi refletido de forma semelhante dentro da própria instituição que carregava seu nome. Foi nesse contexto que surgiram homens que decidiram romper esse controle. Homens que entenderam que a palavra de Deus não deveria estar presa a uma língua, mas deveria alcançar todos os povos. William Tyndale é um exemplo disso. Ele traduziu a Bíblia para o inglês e pagou com a própria vida. Não foi apenas um tradutor. Foi alguém que enfrentou um sistema para devolver a palavra ao povo. A Reforma Protestante nasce nesse cenário, não como um movimento confortável, mas como um chamado ao retorno às Escrituras. Ela rompe com a centralização do latim, promove o acesso direto à Bíblia e espalha a palavra por diversas nações. O que hoje parece comum foi, em outro tempo, motivo de perseguição. O acesso que temos hoje à Bíblia em nossa própria língua existe porque houve homens que enfrentaram o poder para que isso fosse possível. A história não é feita apenas de sombras, também é feita de luz. Houve erros, houve abusos, houve influência humana, mas também houve fé verdadeira. Houve homens e mulheres que viveram o Evangelho com sinceridade, mesmo dentro de estruturas imperfeitas. Nem todos seguiram apenas uma instituição, muitos seguiram a Cristo. A Bíblia já foi queimada, proibida, controlada e perseguida, e mesmo assim permanece. Hoje é o livro mais traduzido, mais distribuído e mais lido do mundo. Está presente em centenas de idiomas, alcançando povos de todas as nações. Aquilo que homens tentaram apagar, Deus fez crescer. Impérios passaram, estruturas mudaram, sistemas se levantaram e caíram, mas a palavra de Deus permanece. Porque há uma verdade que atravessa os séculos. O homem pode tentar controlar, distorcer ou silenciar, mas não pode parar aquilo que Deus decidiu estabelecer. O cristianismo permanece vivo até hoje, justamente porque, em sua essência, ele é simples e puro. Sua força não está na pompa, nem no brilho das cerimônias, nem na grandiosidade das estruturas visíveis. Está na verdade do Evangelho, na ação invisível de Deus e no poder da palavra que alcança o coração humano. Muitas vezes, porém, os homens se sentem tentados a tornar a fé mais gloriosa aos olhos, mais impressionante aos sentidos, mais chamativa diante do mundo. E nesse processo, correm o risco de esquecer que a verdadeira obra não é realizada pela estética, pelo ritual ou pelo espetáculo, mas pelo Espírito Santo de Deus, que ensina, convence, transforma e conduz o homem à verdade. É o Espírito Santo quem convence do pecado, da justiça e do juízo. É ele quem revela Cristo, quem quebranta o coração, quem ilumina as Escrituras e quem gera vida onde antes havia apenas religião externa. Quando a simplicidade do Evangelho é substituída pela exaltação da forma, o homem começa a confiar mais naquilo que pode construir do que naquilo que somente Deus pode realizar. Por isso, recordar a pureza do cristianismo original é também lembrar que a fé não precisa ser adornada para ter poder, porque a sua glória verdadeira já está em Cristo, e a sua eficácia já está na operação silenciosa, profunda e irresistível do Espírito Santo. Oração pelo entendimento da história do cristianismo. Senhor, dá-nos entendimento para olhar para a história com verdade e humildade. Ensina-nos a discernir entre aquilo que vem de ti e aquilo que foi construído pelos homens. Livra-nos de uma fé baseada apenas em tradição e conduz-nos a uma fé viva, fundamentada na tua palavra. Desperta em nós sede pelas Escrituras, para que nunca mais sejamos enganados por falta de conhecimento. Dá-nos coragem para buscar a verdade e humildade para aceitá-la. Que nosso coração não esteja preso a estruturas, mas totalmente rendido a Jesus Cristo. E que possamos viver o Evangelho com sinceridade, amor e fidelidade. Amém.